Hoje temos uma mensagem muito especial, uma que, tenho certeza, tocará seu coração. Neste mundo cheio de desafios, de momentos de incerteza, às vezes esquecemos uma verdade essencial. Não estamos sozinhos. Deus está conosco, nos guiando, corrigindo, mostrando seu amor. Você já se perguntou como Deus fala com você? Frequentemente buscamos respostas, sinais, consolo que parece distante. Mas, e se eu lhe dissesse que Deus está falando com você neste exato momento? Talvez Ele o faça de formas que você nem percebe. Fala diretamente aos nossos corações e mentes, de maneiras poderosas, transformadoras. Reconhecer a voz do Pai é um passo essencial para fortalecer sua fé e encontrar propósito em meio às dificuldades. Esta mensagem foi preparada com profundo cuidado para aqueles que desejam se aprofundar no mistério de como Deus nos fala, especialmente através da mente. Ao fazer isso, você descobrirá formas práticas de perceber sua presença em sua vida cotidiana. Pense por um momento na sua história. Quantas vezes você sentiu que algo faltava, que precisava de direção, que desejava ouvir com mais clareza a voz de Deus? Quero que você saiba uma coisa. Este momento é para você. Não importa quais sejam suas dúvidas, suas dores ou seus desafios. Deus está com você. Sempre esteve. E agora, farei uma pergunta. Uma pergunta para refletirmos juntos. Fique conosco até o final, pois há algo especial preparado. Algo que pode trazer clareza ao que você enfrenta hoje. Ao final, faremos uma oração especial, poderosa, pela sua vida. Você está prestes a embarcar em uma jornada incrível. Um percurso onde descobrirá 25 sinais claros de que Deus fala com você através da sua mente. Ao longo deste caminho, você explorará como a voz de Deus se manifesta no cotidiano, como Ele usa situações, pensamentos e até emoções para nos guiar, fortalecer e trazer paz. Cada sinal é baseado na palavra de Deus, e cada um oferece insights profundos, aplicáveis à sua vida. Você vai descobrir que Deus está ali, nos momentos mais difíceis, nas decisões mais desafiadoras, e sim, até nos silêncios. À medida que avançamos, você verá claramente como cada sinal tem o poder de transformar sua perspectiva e aproximá-lo ainda mais da vontade de Deus. E não esqueça disso. O último sinal que exploraremos pode ser exatamente o que você tem buscado. Fique conosco até o final. Underline, 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 underline. Sinal 1. Através da lembrança de versículos bíblicos. Você já percebeu como, em momentos de angústia ou dúvida, um versículo bíblico surge repentinamente na sua mente? Como um sussurro suave, direto do coração de Deus? Isso não é coincidência. A palavra de Deus tem o poder de habitar em nós. E o Espírito Santo hei de trazendo à nossa memória passagens que lemos ou ouvimos, exatamente quando mais precisamos delas. Como está escrito em João 14:26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Esta promessa nos revela algo maravilhoso. Deus não apenas fala conosco, mas usa aquilo que já plantou em nosso coração, para nos fortalecer, para nos guiar. Pense naquele momento em que você sentiu medo, e, de repente, inesperadamente, veio à sua mente: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmo 23:1. Esse versículo trouxe calma. Renovou sua fé. A Bíblia não é apenas um livro. É um instrumento vivo de transformação.
Quanto mais a lemos, meditamos e abrimos nosso coração a ela, mais fácil fica ouvir a voz de Deus através das suas palavras. Imagine que cada versículo que você lê é como uma semente plantada em solo fértil. Uma semente pronta para brotar no momento certo. E é o Espírito Santo quem a rega, trazendo à luz as palavras exatas que você mais precisa ouvir, no instante em que podem mudar tudo. Lembre-se da história de um homem enfrentando uma decisão difícil em sua carreira. Ele estava perdido. Não sabia que caminho seguir. Enquanto orava, lembrou-se: reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3:6. Ele decidiu confiar, e logo depois, encontrou um caminho inesperado, cheio de propósito. Agora pense em você. Quantas vezes você foi consolado por palavras bíblicas que chegaram exatamente no momento certo? Este é um dos sinais mais claros de que Deus está sempre contigo, guiando seus passos. Sinal 2. Através de convicções sobre a justiça. Você já se encontrou diante de uma escolha difícil, onde o certo e o errado parecem se confundir? Nesses momentos, Deus nos dá algo poderoso, uma convicção interior, uma certeza silenciosa, que aponta o que é justo e o que não é. Essa convicção não surge só da nossa consciência, mas é uma manifestação viva de sua presença em nossa mente e em nosso coração. A Bíblia nos adverte com clareza. Em Isaías 5:20 lemos: ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal. Esse versículo é um alerta, um chamado para viver com discernimento, para reconhecer a verdade divina, mesmo num mundo onde os valores se invertem. Mas o que isso significa para você? Através do seu espírito, Deus nos alerta quando uma decisão pode nos afastar da sua vontade. Aquela inquietação que às vezes sentimos, aquele impulso interior que nos faz duvidar, é, muitas vezes, o sussurro do Espírito Santo, nos protegendo. Na prática, isso pode ser aplicado de forma simples. 1. Busque Deus em oração antes de decidir. 2. Avalie suas opções à luz da Bíblia, seu padrão de justiça. 3. Não ignore essa voz interna, porque muitas vezes é o aviso de Deus. Lembre-se da história de José, no Egito. Ele foi tentado pela esposa de Potifar, mas sua convicção de que aquilo era errado aos olhos de Deus o sustentou. Mesmo diante do risco, José permaneceu fiel, e Deus o honrou por sua justiça. Essa história nos ensina que, mesmo sob pressão, seguir nossas convicções baseadas na palavra nos leva a receber grandes bênçãos. Agora, pare e reflita. Você já sentiu essa convicção em um momento decisivo da sua vida? Talvez tenha sido um chamado para corrigir um erro, evitar uma má decisão, ou defender aquilo que você sabe, no fundo, que é certo. Compartilhe sua experiência nos comentários. Sua história pode ser o farol que inspire outros a confiar na voz de Deus quando enfrentarem dilemas morais. E enquanto avançamos para o próximo sinal, vamos aprofundar em uma verdade que transforma: como Deus nos dá propósito e direção. Você está pronto para explorar o que significa ser guiado por Ele a cada passo da sua jornada? Então venha e descubra o próximo sinal. Sinal 3. Através de um senso de propósito. Você já, em meio à incerteza, sentiu uma voz sutil em seu coração, que sussurra que há algo maior reservado para você. Esse sentimento, frequentemente chamado de o chamado, é uma das formas mais profundas pelas quais Deus nos guia. Não estamos aqui por acaso. Nossas vidas fazem parte de um plano divino. A Bíblia deixa isso claro.
Em Jeremias 29:11, Deus diz: Porque eu sei os planos que tenho para vocês, planos para o bem-estar e não para o mal, planos para dar a vocês um futuro e uma esperança. Essas palavras não apenas consolam, revelam que Deus tem um propósito específico para cada um de nós, mesmo que não compreendamos, mesmo que o caminho pareça escuro. Mas por que Deus nos dá esse senso de propósito? Esse chamado interior age como um farol, uma direção clara, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Nos lembra que, independentemente das nossas circunstâncias, fazemos parte de algo maior. O propósito que Deus planta em nosso coração é um convite para viver conforme sua vontade, confiando que Ele está agindo por nós e através de nós. Viver com propósito requer ações simples, mas poderosas. Primeiro, buscar intimidade com Deus, através da oração e da leitura de Sua palavra. Essas práticas nos ajudam a discernir Sua vontade. Segundo, estar atentos às habilidades e paixões que Ele colocou em nós, pois muitas vezes nosso propósito está ligado a elas. E terceiro, agir com coragem, mesmo quando o caminho não estiver claro. A fé é a chave que nos permite avançar, mesmo sem ver o quadro completo. Uma metáfora poderosa é a do quebra-cabeça. Deus vê a imagem completa. Nós seguramos uma peça de cada vez. Embora não saibamos como tudo se encaixa, cada ação tomada em obediência constrói o plano maior que Ele tem para nós. Pense na vida de Esther. Ela se tornou rainha, num momento crítico para o povo de Deus. Poderia ter ficado em silêncio, mas seu tio Mordecai lhe disse: Quem sabe se para um momento como este você chegou ao reino? Esther 4:14. Esther aceitou o seu chamado e, com coragem, cumpriu um propósito que salvou toda uma nação. E você, que passos pode dar hoje para viver mais alinhado com o propósito de Deus? Enquanto refletimos sobre isso, passamos ao próximo sinal, um que nos mostra como Deus pode inspirar gratidão em nossos corações, mesmo em meio às tempestades. Siga comigo. Sinal 4. Inspirando gratidão. Num mundo que nos pressiona a ter mais, a conquistar mais, a ser mais, é fácil perder de vista o que já temos. Mas você já parou para considerar que a gratidão pode ser uma das formas mais profundas de ouvir a voz de Deus? Quando nossos corações se tornam agradecidos, mesmo em meio às lutas, nos alinhamos com Sua vontade. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 5:18: Em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não importa a circunstância, a gratidão nos coloca numa posição de confiança. Lembra-nos que Deus está no comando e sempre cuida de nós. Por que isso é tão importante? Porque a gratidão transforma a perspectiva, permite encontrar bênçãos, mesmo no meio da dor, e reconhecer que nos momentos mais escuros, Deus nunca nos abandona. Muitas vezes, o simples ato de agradecer abre nossos olhos para os milagres que já estão acontecendo em nossa vida, mas que talvez não tínhamos notado. Incorporar a gratidão no dia a dia é uma prática tão simples quanto poderosa. Comece seu dia agradecendo por algo pequeno: o ar que você respira, o alimento na sua mesa, o milagre de abrir os olhos mais uma vez. Quando você enfrentar desafios, faça uma pausa. Liste 3 coisas pelas quais você é grato naquele momento. Esse gesto pode transformar o seu dia, pode renovar a sua fé, pode lhe trazer paz. Vamos lembrar de uma história. Jesus, antes de alimentar 5.000 pessoas, pegou os poucos pães e peixes que tinha e deu graças. Esse pequeno ato de gratidão
precedeu o milagre. E é que, quando somos gratos pelo pouco, Deus transforma e multiplica nossas bênçãos. Agora pense na sua própria vida. Quantas vezes Deus mostrou sua bondade, mesmo quando tudo parecia perdido? Essa reflexão não apenas traz consolo, mas uma nova forma de enfrentar o que você vive hoje. E, enquanto avançamos, é impossível não notar algo mais. Deus não só nos fala através do que é bom, mas também pelos sentimentos profundos que planta em nosso coração. Há algo mais. Algo que Ele deseja revelar a você. Algo que toca o mais profundo do seu ser. Você está pronto para descobrir? Sinal 5. Através do sentimento de segurança em sua presença. Há momentos na vida em que as tempestades parecem maiores do que podemos suportar. O medo, a incerteza, a solidão nos cercam como sombras que tentam nos fazer desistir. No entanto, em meio a tudo isso, Deus nos lembra suavemente: eu estou com você. É um sentimento que não pode ser explicado em palavras, que invade o coração e traz paz. Uma paz que não depende das circunstâncias, mas da sua presença, sempre constante. O Salmo 23:4 expressa isso poderosamente. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Essas palavras não são apenas poesia. Trazem consigo a promessa viva de que Deus está presente a todo momento, nos protegendo, nos guiando com amor. Mas, como isso acontece? Essa segurança não vem do que vemos, mas do conhecimento profundo de que não enfrentamos nada sozinhos. Deus comunica seu cuidado diretamente aos nossos corações e mentes. Lembra-nos que sua presença é nossa força. Quando nos sentimos fracos, Ele é nosso refúgio. Quando tudo parece perdido, Ele é nossa luz guia. E levar essa certeza para a nossa vida diária começa com um passo simples: confiar. Confiar verdadeiramente. Entregar nossos medos e ansiedades a Deus. Isso pode ser feito numa oração simples, dizendo: Senhor, não sei o que fazer, mas confio que estás comigo. Outra forma é meditar em suas promessas, como Isaías 41:10. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Imagine um barco no meio da tempestade. Os ventos sopram forte. As ondas ameaçam afundá-lo. Mas dentro do barco está o Mestre. E ele diz: por que vocês têm tanto medo? Ainda não têm fé? Assim como Jesus acalmou aquela tempestade, Ele também acalma nossos corações. Esse sentimento de segurança é um lembrete constante de que, com Ele, nada pode nos derrotar. Talvez hoje você esteja atravessando seu próprio vale de sombra. Pode ser uma doença, ou uma luta interna que ninguém mais vê. Mas lembre-se, Deus está aí, com você, segurando sua mão, mesmo que você não perceba. À medida que seguimos em nosso caminho, descobrimos que essa segurança é apenas uma das formas pelas quais Deus nos fala. Ele não apenas nos consola, também nos convida à introspecção. Há momentos de silêncio, onde sua voz se revela com clareza. Sinal 6. Através de momentos de reflexão silenciosa, o mundo ao nosso redor parece estar sempre em movimento. Barulho, distrações, demandas por todos os lados nos arrastam em tantas direções que muitas vezes esquecemos o mais essencial: parar. No silêncio, longe da correria do dia a dia, é onde Deus, muitas vezes, escolhe nos falar. No Salmo 46:10, ouvimos um convite claro e poderoso: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Essas palavras são um chamado à quietude, um lembrete de que,
Quando aquietamos nossas mentes e corações, nos abrimos para ouvir a voz de Deus. Porque Ele não grita. Deus sussurra. E é no silêncio que esse sussurro se torna audível. Por que o silêncio é tão importante? Em meio às nossas ocupações diárias, é fácil nos perdermos em preocupações e não perceber a presença de Deus. O silêncio nos conecta com a essência do que somos e, mais importante ainda, com a essência de quem é Deus. É uma pausa, um espaço sagrado, onde Ele pode acalmar nossas ansiedades e trazer clareza aos nossos pensamentos. Reservar um tempo para a reflexão pode transformar completamente nossa relação com Deus. Começa com algo simples. Dedique um momento do dia para ficar sozinho, sem distrações. Sente-se em silêncio, feche os olhos e peça a Deus que lhe fale. Não se preocupe em preencher esse espaço com palavras. Apenas permaneça presente. Às vezes, simplesmente parar é suficiente para sentir a paz, que excede todo o entendimento. Lembre-se da história de Elias. Após grandes batalhas, ele buscou ouvir a voz de Deus. Não a encontrou no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Deus lhe falou, num sussurro suave. Reis 19:12. Essa história nos ensina uma verdade profunda. Não é no barulho que ouvimos a Deus, mas na serenidade dos momentos de reflexão. Esses momentos de quietude são como águas calmas, que refletem o céu sobre elas. Quando nossas mentes estão agitadas, são como lagos turbulentos, que não conseguem refletir a luz. Mas quando acalma, a voz de Deus se torna tão clara quanto o céu refletido em águas serenas. À medida que avançamos nesta jornada de sinais, comece a notar como Deus se manifesta. Nos seus momentos de tranquilidade, Ele pode trazer respostas, consolo, ou simplesmente a certeza de que Ele está com você. E assim, seguimos adiante, imersos mais profundamente, em formas surpreendentes e íntimas, de ouvir sua voz divina. Sinal 7. Através do espírito de sabedoria e revelação. Há momentos em que enfrentamos decisões ou situações que superam nossa compreensão. E é nesses instantes, quando o espírito de sabedoria e revelação começa a agir, trazendo clareza, direção, luz, diretamente aos nossos corações. Paulo, em sua carta aos Efésios, expressa isso com uma súplica profunda. Que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, vos dê espírito de sabedoria e de revelação, para que o conheçais melhor. Efésios 1:17. Esse versículo não apenas nos diz que podemos conhecer Deus mais intimamente, mas que Ele deseja se revelar a quem sinceramente o busca. Mas, o que isso realmente significa? Sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento de forma divina. Revelação é a abertura espiritual que nos permite ver o que antes estava oculto. Quando Deus nos concede esses dons, Ele ilumina nosso caminho, nos ajuda a discernir entre o bem e o mal, e nos permite compreender verdades que antes não víamos. Experimentar esse espírito de sabedoria e revelação exige cultivar uma relação viva e constante com Deus. Começa com a oração. Peça a Ele que revele sua vontade, que guie cada passo que você der. Ler sua palavra também é essencial. Lá descobrimos seu caráter e os princípios que Ele quer que vivamos. E, acima de tudo, mantenha seu coração sensível à orientação do Espírito Santo. Ele falará com você através de pensamentos, inspirações e convicções profundas. Um exemplo vivo disso é a história de Salomão. Deus lhe ofereceu pedir o que quisesse,
E ele escolheu sabedoria para governar com justiça. Sua escolha agradou tanto a Deus, que, além da sabedoria, recebeu riquezas e honra. Essa história nos ensina que buscar sabedoria é uma das decisões mais poderosas que podemos tomar, porque ao fazê-lo, vivemos mais perto da vontade de Deus. Imagine o espírito de sabedoria e revelação como um farol numa noite escura. Ele ilumina nosso caminho, ajuda a evitar obstáculos e nos guia para o propósito de Deus em nossas vidas. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, podemos confiar que Deus revelará nosso próximo passo enquanto avançamos nessa jornada. Observe como, através de sua sabedoria, Ele ilumina os cantos mais profundos de nossas dúvidas e incertezas. Ainda há muito a descobrir sobre as surpreendentes maneiras pelas quais Ele comunica sua mensagem, sua presença e sua vontade. Sinal 8. Através de sonhos inspirados. Durante o silêncio da noite, enquanto descansamos, Deus muitas vezes escolhe falar conosco de forma extraordinária, através dos sonhos. Esses momentos em que nossas mentes estão livres das distrações do dia a dia, podem se tornar um espaço sagrado, onde o divino encontra o humano. Um lugar onde se comunicam mensagens que tocam profundamente nosso espírito. Em Jó 33:15, lemos: Em sonho, em visão noturna, quando o sono profundo cai sobre os homens, enquanto dormem em suas camas. Esse trecho nos lembra que Deus usa os sonhos como meio para revelar verdades, dar instruções ou até advertências. Ao longo da Bíblia, encontramos muitas histórias onde os sonhos tiveram papel crucial, guiando pessoas em momentos decisivos. Por que Deus escolhe os sonhos como forma de comunicação? Durante o sono, nossas defesas estão mais baixas, e nossa mente se torna mais receptiva à sua voz. Um sonho inspirado por Ele pode trazer conforto, direção ou revelações que mudam o rumo da nossa vida. Esses sonhos não são simples produtos da imaginação, mas portadores de algo maior, algo celestial. Pense na história de José, o pai terreno de Jesus. Ele recebeu, em sonho, o aviso para fugir ao Egito e proteger o menino Jesus de Herodes, Mateus 2:13. Outro exemplo é José do Egito, cujos sonhos proféticos não só revelaram seu futuro, mas também o destino de toda uma nação. Essas histórias mostram como Deus pode usar os sonhos para realizar seus planos. Como reconhecer e responder a um sonho que acreditamos ser inspirado por Deus? Primeiro, ore e peça discernimento. Nem todos os sonhos vêm do alto. Segundo, compare o conteúdo do sonho com os ensinamentos bíblicos. Deus jamais enviará mensagem contrária à sua palavra. Finalmente, compartilhe o sonho com pessoas de fé e confiança, que possam ajudar a interpretá-lo e confirmar sua mensagem. Os sonhos divinos podem ser como uma bússola espiritual, indicando o caminho, mesmo quando nossos olhos estão fechados. Podem trazer conforto em momentos de dúvida, ou direção em tempos de incerteza. Assim como um artista pinta sobre uma tela escura, Deus usa o cenário da noite para desenhar mensagens profundas em nossos corações. Quando você acordar de um sonho que pareça ter um peso especial, não o ignore. Reflita, ore e confie que Deus pode estar revelando algo importante para a sua vida. Assim, Ele continua a nos surpreender com suas formas únicas de falar conosco. Há tanto para descobrir sobre os sinais de sua presença em nossa vida diária. E Ele nunca deixa de nos maravilhar. Sinal 9. Desejos do coração em alinhamento com sua vontade. Você já sentiu um desejo profundo no seu coração? Algo que parece ir além de um simples anseio. Às vezes, Deus nos fala de formas muito sutis, plantando desejos que refletem sua vontade. Esses desejos não acontecem por acaso, mas são sinais do propósito de Deus se desenvolvendo em nossas vidas. O Salmo 37:4 nos lembra: Deleite-se no Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração.
Esse trecho nos ensina que, ao nos aproximarmos de Deus, nossos desejos começam a ser moldados por Ele, refletindo seu plano perfeito para nós. Quando nos deleitamos no Senhor, algo extraordinário acontece. Nossa vontade se alinha à dele, e começamos a desejar coisas que glorificam seu nome e promovem o bem. Esses desejos trazem paz, não ansiedade, confiança, não dúvida. Eles nos guiam por um caminho que, embora desafiador, carrega propósito e significado. Neemias é um exemplo vivo de como Deus usa esses desejos para cumprir seu propósito. Ele tinha um desejo profundo de reconstruir os muros de Jerusalém, algo que parecia impossível. Mas esse desejo era mais que um sonho pessoal. Era um reflexo da vontade de Deus. Neemias agiu com fé, e Deus providenciou tudo o que foi necessário para cumprir sua missão. Reconhecer desejos que vêm de Deus exige intimidade com Ele. Quanto mais buscamos sua presença em oração e pela sua palavra, mais sensíveis ficamos ao que Ele planta em nossos corações. Esses desejos, muitas vezes, nos tiram da zona de conforto, mas também nos enchem de coragem e esperança, porque sabemos que não estamos agindo sozinhos. Se você sente um desejo persistente, um que arde mais forte que as circunstâncias, pergunte-se: esse desejo glorifica a Deus? Está alinhado com os princípios de sua palavra? Se a resposta for sim, siga com fé. Mesmo que o caminho ainda não esteja claro. Deus trabalha no seu tempo e à sua maneira. E muitas vezes, usa esses desejos para nos preparar para algo maior. Esses anseios divinos são como sementes que Ele planta num solo fértil. E à medida que cuidamos delas com oração, paciência e obediência, crescem, até se tornarem grandes árvores, que dão frutos em nossas vidas e na vida dos outros. Embora a realização desses desejos possa parecer distante, lembre-se, Deus é fiel. Ele guia cada passo e transforma nossos corações para refletir o seu. Ao continuarmos entendendo como Deus nos fala, descobrimos que esses desejos não são simples sentimentos. São parte de uma conversa divina, uma forma pela qual Ele nos guia e molda nossas vidas. Assim, a jornada de ouvir sua voz continua revelando mais sobre seu amor e seu propósito para cada um de nós. E o que está por vir pode ser justamente a resposta que seu coração precisava desesperadamente. Não vá embora sem ouvir esta última parte, que conecta tudo de uma maneira única. Sinal 10. Através de advertências mentais. Você já teve aquela sensação repentina, quase inexplicável, de que deve evitar algo ou reconsiderar uma decisão? Como se algo dentro de você gritasse: não siga por aí. Muitas vezes, isso não é apenas intuição. É Deus te advertindo. Um exemplo claro dessa advertência divina está em 2 Crônicas 15:1. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Oded. Esse evento nos mostra como Deus usa seu Espírito para falar diretamente conosco, corrigindo-nos e nos guiando quando estamos prestes a tomar uma decisão errada. Assim como Azarias foi movido a dar uma mensagem importante ao povo, nós também podemos ser guiados a mudar de rumo, por meio dessas advertências mentais. Mas, por que Deus faz isso? Porque Ele nos ama profundamente e deseja nos proteger, não apenas de perigos físicos, mas também dos espirituais. Essas advertências são sinais de seu cuidado, um lembrete silencioso de que Ele está sempre presente, guiando nossos passos. Ignorar essas advertências muitas vezes nos leva a situações que poderiam ter sido evitadas. Na prática, reconhecer esses sinais exige algo além de atenção. Exige sensibilidade espiritual. Primeiro, preste atenção a esses sentimentos de incômodo ou inquietação, que surgem sem aviso, como um sussurro interno que você não pode ignorar.
Segundo, leve esses sentimentos à oração. Converse com Deus. Peça clareza sobre o que Ele tenta te mostrar. Finalmente, compare suas decisões com os princípios da sua palavra. Porque Ele nunca vai te guiar para algo que contradiga sua verdade. Um exemplo simples. Uma pessoa está prestes a fechar um negócio aparentemente promissor. Tudo parece estar em ordem. E, ainda assim, sente uma inquietação inexplicável. Essa sensação persiste. Leva-a a investigar. E descobre algo oculto, que poderia causar um grande dano. Isso é uma advertência divina. A mão invisível de Deus, nos protegendo antes mesmo de vermos o perigo. Agora, pense na sua própria vida. Você já sentiu essa advertência interior? E ao segui-la, descobriu que foi livrado de algo ruim? Se sim, compartilhe sua experiência nos comentários. Seu testemunho pode inspirar outros a confiar nessas advertências divinas. Porque ao continuarmos explorando como Deus nos fala, descobrimos que essas advertências também moldam nosso caráter e nos ensinam a depender mais dele em cada situação. Mas tem mais, muito mais para descobrir sobre as maneiras incríveis como ele trabalha em nossas vidas. Sinal 11. Inspirando criatividade para resolver problemas. Você já enfrentou um problema que parecia impossível de resolver e, de repente, uma ideia tão clara, tão poderosa, cruzou sua mente, que parecia não vir de você, mas de um lugar muito maior. Deus frequentemente se comunica conosco assim, inspirando soluções criativas, abrindo nossos olhos para caminhos que glorificam seu nome. Tiago 3:17 nos lembra. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Depois, pacífica, amável, disposta a ceder, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Essa sabedoria celestial é uma fonte inesgotável de direção. Quando buscamos a Deus, Ele nos concede ideias e discernimento, não apenas para resolver problemas, mas para refletir seu caráter em nossa vida. E por que Ele age assim? Porque Ele é o Criador, e sua criatividade não tem limites. Quando enfrentamos dificuldades, Deus nos convida a confiar, a olhar além do humano e encontrar soluções que nascem do seu espírito. Essas soluções, ao contrário daquelas que surgem do medo ou da ansiedade, trazem paz e produzem frutos que edificam em nós e em quem nos rodeia. Como aplicar esse ensinamento? Comece buscando a Deus como primeira opção, não como último recurso. Ao enfrentar um desafio, ore por sabedoria. Medite em sua palavra. Permita que Ele revele princípios que iluminem seu caminho. E mantenha-se aberto. Ouça as ideias que chegam durante esses momentos de oração. Porque muitas vezes, essas ideias são respostas divinas. Lembre-se da história de Moisés. No deserto, quando o povo ficou sem água, Deus deu a ele uma solução inesperada: bater numa pedra com seu cajado. O que parecia ilógico foi uma demonstração da providência divina. Água brotou, e o povo foi saciado. Esse episódio nos ensina algo poderoso. As soluções de Deus nem sempre seguem a lógica humana, mas sempre glorificam seu nome. Pense na sua vida diária. Talvez você enfrente um desafio financeiro, uma dificuldade no trabalho, uma situação familiar complicada. Confie que Deus pode iluminar você e mostrar o caminho de uma forma que você nunca imaginou. E muitas vezes, o sinal será essa paz interior, a confirmação silenciosa de que essa ideia vem dele. Sinal 12. Lembrar experiências que fortalecem a fé. Você já passou por um momento difícil e, de repente, uma lembrança de algo bom que Deus fez por você
te trouxe consolo e renovou sua fé? Deus também nos fala através das memórias. Ele nos traz à mente aqueles momentos em que foi fiel, quando atendeu uma oração, quando supriu uma necessidade, de uma maneira extraordinária. Essas memórias não são apenas lembranças, são testemunhos vivos da sua bondade. O Salmo 103 nos ensina: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Este versículo é um chamado para nunca esquecer as grandes coisas que Deus já fez por nós. Porque quando enfrentamos novos desafios, essas lembranças fortalecem nossa fé. Nos lembram que o mesmo Deus, que foi fiel no passado, também será no futuro. E por que Deus nos traz essas lembranças? Porque Ele sabe que, como humanos, sob pressão, tendemos a esquecer. Mas ao trazer à memória suas obras, Ele nos fortalece, nos prepara para o que está por vir, nos lembra que não estamos sozinhos. Essas lembranças são como âncoras. Âncoras que nos mantêm firmes mesmo no meio das tempestades mais intensas da vida. Para aplicar esse ensinamento, comece escrevendo as coisas que Deus fez por você. Registre as respostas às suas orações, os milagres que você presenciou, e aquelas bênçãos inesperadas que chegaram exatamente quando você mais precisava. Nos momentos de dúvida, releia essas anotações. E deixe sua fé se renovar. Compartilhe também essas histórias com os outros, porque seu testemunho pode fortalecer a fé de quem está ao seu redor. Considere, por exemplo, o povo de Israel. Depois de atravessar o Mar Vermelho, Deus lhes ordenou lembrar constantemente desse evento. Era prova do seu poder e do seu cuidado. Essa memória foi transmitida de geração em geração, alimentando a fé do povo em tempos difíceis. Da mesma forma, nossas lembranças das bênçãos de Deus são testemunhos vivos, luzes acesas na escuridão, guias que nos ajudam a perseverar quando tudo parece incerto. As lembranças que Deus traz à nossa mente não são simples memórias. São faróis, luzes brilhando no meio da noite, nos guiando de volta à segurança da sua presença. Ao lembrar como Ele nos sustentou no passado, encontramos ânimo para confiar que continuará a nos sustentar no futuro. À medida que seguimos esta jornada, reconhecendo os sinais de Deus em nossas vidas, vale a pena refletir sobre como essas lembranças moldam quem somos hoje. Deus continua nos falando, de formas profundas, inesperadas e transformadoras, até mesmo através das lembranças. Aproxime-se dele. E se esta mensagem está tocando seu coração, permita que toque outros também. Dê um curtir, inscreva-se no canal e comente de onde você está nos assistindo. Assim saberemos até onde essa luz alcança. Sinal 13. Através de premonições inspiradas por ele. Você já sentiu uma sensação inexplicável? Como se algo dentro de você estivesse tentando chamar sua atenção. Um aviso, uma oportunidade, um sussurro invisível. Essas premonições podem ser uma das formas pelas quais Deus nos guia e protege. Ele se comunica com nosso espírito, de formas sutis, mas profundamente poderosas. A Bíblia nos dá um exemplo claro. Em Juízes 6:34, o Espírito do Senhor veio sobre Gideão, guiando-o a aceitar o chamado para libertar Israel. Da mesma forma, Deus pode usar intuições espirituais para nos dirigir, advertir ou preparar. Essas sensações frequentemente surgem como uma inquietação na alma, uma urgência que não podemos ignorar. E mesmo sendo sutis, carregam consigo uma paz, uma convicção, que só o Espírito Santo pode dar. Para reconhecer esses sinais, é essencial cultivar sensibilidade espiritual. E isso se alcança em comunhão com Deus, através da oração constante e da leitura da sua palavra. Quando estamos conectados espiritualmente, discernimos com mais clareza. Isso que sinto é apenas um pressentimento humano?
Ou é a guia divina? Lembre-se da história de Gideão. Ele não se sentia preparado para liderar. Mas o Espírito do Senhor o encheu de coragem e convicção. Esse mesmo Espírito pode nos dar hoje percepções claras, sabedoria para decisões importantes e direção nas encruzilhadas da vida. Às vezes, essas intuições se manifestam de forma prática. Talvez você sinta ansiedade antes de fechar um negócio ou ao iniciar um projeto. E ao buscar a Deus em oração, esse sentimento pode se transformar em clareza, em direção. Essas premonições são como faróis em noites escuras. Não mostram todo o caminho, mas iluminam o suficiente para nos guiar com segurança. Confiar nelas é confiar que Deus tem o controle, que Ele guia nossos passos e nos protege até mesmo de perigos que ainda não vemos. Enquanto reflete sobre essa forma divina de comunicação, permita que sua mente lembre de momentos semelhantes. Talvez você tenha seguido um pressentimento e visto a mão de Deus agir poderosamente. Ou talvez tenha ignorado e depois compreendeu o que ele tentava mostrar. Deus continua nos falando. E muitas vezes, faz isso assim, por intuições silenciosas, mas profundamente reveladoras. Ao continuar explorando os sinais de Deus, lembre-se disso. Ele pode usar os métodos mais surpreendentes para nos guiar, moldando nossas decisões e nossa vida com a sabedoria que só vem do alto. Sinal 14. Através da paz interior. Você já enfrentou uma decisão difícil ou um momento de grande incerteza e, de repente, sentiu uma paz inexplicável, como se, no meio do caos, uma calma celestial invadisse seu coração. Essa paz não vem do mundo. Vem de Deus. É uma das formas mais claras com que Ele nos fala. É uma manifestação divina, que transcende toda lógica, toda circunstância. Em Filipenses 4:7, a Bíblia diz: "E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Deus não apenas resolve nossas situações, também nos concede serenidade para enfrentá-las. E essa paz não depende de ver o fim do caminho. Depende de saber que Ele tem o controle. Por que Deus usa a paz como sinal? Porque é um lembrete vivo da sua presença. Quando buscamos sua guia, essa paz interior pode ser a confirmação de que estamos no caminho certo. Não elimina os desafios, mas nos fortalece para enfrentá-los com confiança e fé. Para experimentá-la, é necessário entregar nossas preocupações a Deus, em oração. Muitas vezes carregamos ansiedades desnecessárias, porque tentamos resolver tudo sozinhos. Mas quando entregamos nossas dúvidas a Ele, abrimos espaço para que sua paz encha nosso coração. Meditar em sua palavra, confiar em suas promessas. Isso também nos âncora, mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Pense na história de Jesus acalmando a tempestade. Enquanto os discípulos estavam aterrorizados pelo vento e pelas ondas, Jesus dormia, tranquilo, em paz. E quando acordaram, ele simplesmente disse: "Cala-te, cala-te." Marcos 4:39. Essa mesma paz está disponível para você hoje. Mesmo em meio às tempestades da vida, podemos descansar, sabendo que Ele tem o controle. Essa paz pode se manifestar de formas práticas. Talvez você esteja orando por uma decisão importante, e depois de buscar a Deus, sinta um alívio inexplicável ao escolher um certo caminho. Ou talvez, em um momento de crise, descubra que a ansiedade que antes te dominava foi substituída por uma serenidade que só pode vir do Senhor. Esta paz é um presente divino, um lembrete constante de que, não importa o que enfrentemos, Ele está conosco. E ao reconhecer essa paz em sua vida, você entenderá que não é simplesmente um sentimento. É uma conversa sagrada. É a maneira como Deus nos assegura, com ternura, que Ele está cuidando de tudo.
Enquanto continuamos explorando como Deus nos fala, percebemos que até os momentos mais silenciosos podem ser uma revelação de sua presença e seu amor. Sinal 15. Através de uma voz suave e tranquila. Você já sentiu como se um pensamento calmo, quase um sussurro, brotasse em seu coração, trazendo clareza ou direção? Essa voz suave, tranquila, é uma das formas mais belas e misteriosas pelas quais Deus nos fala. Não é um grito que interrompe, nem uma ordem que obriga. É um convite gentil, que só pode ser ouvido quando estamos realmente atentos. Em 1 Reis 19:12, é relatado como Elias encontrou a presença de Deus. Não foi no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Foi em um sussurro tranquilo. Esse trecho nos ensina algo profundo. Deus muitas vezes escolhe nos falar de forma sutil e exige que estejamos quietos, para podermos ouvir. Essa voz que às vezes parece surgir em nossos pensamentos não é fruto da imaginação. É comunicação divina, um guia, um consolo. Frequentemente se manifesta no silêncio, quando buscamos a Deus em oração, quando meditamos em Sua palavra. É nesse espaço íntimo, quase sagrado, que Ele sussurra respostas, conselhos ou simplesmente consolo. Por que Deus escolhe falar assim? Porque Ele deseja uma relação próxima conosco. A suavidade da sua voz reflete o amor e o respeito que Ele tem pela nossa liberdade. Ele não impõe. Ele convida. É um lembrete suave, porém firme, de que devemos desacelerar, aquietar a mente e afastar-nos do barulho do mundo para ouvir claramente. Reconhecer essa voz interior requer sensibilidade espiritual. Quando ouvimos um pensamento que traz paz, sabedoria ou direção, alinhado com os ensinamentos da Bíblia, podemos ter certeza de que é Deus quem está falando. Essa voz nunca contradiz sua palavra. Sempre aponta para o amor, a justiça e a verdade. Reflita: como essa voz poderia se manifestar em sua vida diária? Talvez você esteja prestes a tomar uma decisão difícil, e de repente surge um pensamento que lhe sussurra: tenha paciência. Ou talvez, em meio à dor, você ouça: estou contigo. Palavras simples, mas que carregam o peso da presença de Deus. Mesmo nos momentos de solidão ou dúvida, essa voz é como uma brisa suave em um dia quente, trazendo alívio, renovação. E quanto mais a escutamos, mais entendemos que Deus nos fala constantemente, guiando-nos com amor a cada passo do caminho. Música suave. Sinal 16. Revelação súbita de força interior. Você já sentiu uma força dentro de si que lhe deu coragem e equilíbrio, justamente quando mais precisava? Este é um dos sinais mais claros de que Deus está ao seu lado, fortalecendo você com um ânimo espiritual, falando diretamente ao seu coração, lembrando que você não está só e que tem um propósito. A Bíblia diz claramente em 2 Timóteo 1:7, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Esse versículo é um lembrete poderoso. Mesmo nos momentos mais sombrios, o Espírito Santo nos equipa com força e sabedoria para enfrentar o que vier. Não fomos criados para desistir, mas para nos levantar, com a certeza de que Deus está conosco. Essa força espiritual não surge do nada. É fruto de uma relação viva com Deus, de sua obra profunda em nossas vidas. Quando Ele nos anima, não só nos consola, Ele nos capacita, nos lembra quem somos, filhos amados, empoderados, e com um propósito eterno. Em sua vida diária, esse ânimo pode se manifestar de formas práticas. Talvez você enfrente um conflito difícil, no trabalho, na família ou com sua saúde. E ao buscar a Deus em oração, sinta uma clareza inesperada, uma paz que lhe dá coragem, ou até mesmo uma ideia que você não tinha considerado antes.
Essa é a mão de Deus, agindo no momento certo. Pense em Josué, que teve que assumir a liderança do povo de Israel após a morte de Moisés. A tarefa era enorme. O medo, inevitável. Mas Deus disse a ele: sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus estará contigo por onde quer que andares. Josué 1:09. Essa promessa não foi só conforto. Foi um chamado à ação, respaldado pela presença divina. O ânimo de Deus é como uma lufada de ar fresco, que reacende o fogo quando parece se apagar. Quando estamos prestes a desistir, Ele nos lembra que nossa força não vem de nós, mas dele. Mesmo quando tudo parece insuperável, o Espírito Santo nos equipa com coragem, amor e domínio próprio. Você já sentiu esse tipo de ânimo em um momento de fraqueza? Compartilhe nos comentários. Sua história pode ser exatamente o que outra alma precisa para não desistir hoje. Sinal 17. Revelando pecados que devem ser confessados. Você já sentiu um peso no coração, como se algo estivesse bloqueando sua comunhão com Deus. Às vezes, Ele nos fala de maneira clara e direta, trazendo à nossa consciência atitudes, palavras ou pensamentos que precisam ser confessados. Esse é um dos sinais mais profundos do cuidado de Deus, porque sua correção não busca nos condenar, mas nos trazer de volta à sua presença. As Escrituras nos lembram em 1 Timóteo 2:4 que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E essa verdade implica reconhecer nossos erros, arrepender-se sinceramente e buscar o perdão que Ele sempre está disposto a oferecer. Quando Deus expõe nossos pecados, não o faz para nos humilhar, mas como um convite amoroso para purificar e renovar nossa relação com Ele. Deus revela nossos pecados porque nos ama, porque não deseja que nada, absolutamente nada, obstrua nossa capacidade de ouvir sua voz, nem de seguir sua vontade. Ao expor nossas faltas, Ele nos oferece a oportunidade de nos reconciliarmos com Ele, de limpar nossos corações de tudo aquilo que nos afasta da sua graça. Praticar esse ensinamento começa com humildade. Reconhecer que precisamos do perdão de Deus é o primeiro passo. Depois, é crucial dedicar tempo à oração e à introspecção, pedindo ao Espírito Santo que revele qualquer atitude ou comportamento que precise de arrependimento. E quando algo vier à sua mente, não ignore. Confesse sinceramente a Deus, sabendo que Ele é fiel para perdoar e para limpar. A história do rei Davi ilustra perfeitamente esse sinal. Depois de pecar com Batseba e tentar esconder suas ações, Davi foi confrontado pelo profeta Natã. Em vez de justificar seus atos, Davi reconheceu seu erro e escreveu um dos salmos mais belos e sinceros. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Salmo 51:10. Sua confissão trouxe renovação e restauração à sua vida. Deus frequentemente usa nossa consciência para nos alertar sobre a necessidade de confessar e corrigir nossos caminhos. É como uma luz que expõe o que por muito tempo esteve escondido nas sombras. Embora esse processo possa ser desconfortável, é essencial para nosso crescimento espiritual. É o caminho para uma vida plena, para uma alegria que só Deus pode oferecer. Ao refletirmos sobre esse sinal, compreendemos que a revelação dos nossos pecados é, na verdade, uma expressão do amor divino, porque Ele não deseja nos condenar, mas nos libertar, nos chamar, mais uma vez, ao caminho da verdade. E assim, enquanto seguimos explorando as formas como Deus nos fala, somos guiados a uma compreensão mais profunda de sua graça e misericórdia. Sinal 18. Pondo ideias em sua mente. Você já teve um pensamento tão claro, tão repentino, que parecia impossível ignorar? Como se uma força superior estivesse guiando sua mente para uma ideia,
uma direção específica. Esta é uma das maneiras maravilhosas pelas quais Deus nos fala, inspirando pensamentos que nos levam a cumprir sua vontade. Em Filipenses 2:13, a palavra nos diz: porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Este versículo revela que Deus não apenas nos inspira, mas também nos dá a força para agir. Quando estamos alinhados com seu coração, Deus planta ideias em nossa mente, que refletem seu propósito e glorificam seu nome. Essas ideias podem surgir em momentos inesperados, durante a oração, enquanto meditamos em sua palavra, ou até mesmo no meio das nossas atividades diárias. Não são pensamentos comuns. São convicções que nos chamam a agir, a construir nossas vidas e as daqueles que nos cercam. Deus usa essas inspirações para nos guiar, para abrir portas que nem sabíamos que existiam. A prática de reconhecer e obedecer a essas ideias começa com um coração disposto a escutar. Quando receber um pensamento que pareça ter propósito, pergunte-se: glorifica a Deus? Está alinhado com os princípios bíblicos? Se a resposta for sim, ore por sabedoria. Discernir o próximo passo. Considere, por exemplo, a vida de Noé. Deus lhe deu uma ideia clara, quase absurda para muitos: construir uma arca. Uma ideia que parecia loucura, até que o céu se abriu e as águas desceram. Noé obedeceu. E sua fidelidade resultou em salvação e num novo começo para a humanidade. Deus continua nos inspirando hoje. Pode ser um pensamento para ajudar alguém necessitado, começar um projeto que glorifique seu nome, ou fazer uma mudança profunda em nossas vidas. Essas ideias trazem consigo uma paz e uma certeza que só o Espírito Santo pode conceder. São como sementes plantadas no terreno fértil da nossa mente. E se as regarmos com oração e fé, crescerão e darão frutos, abençoando não só nossas vidas, mas também as pessoas que cruzam nosso caminho. Nos lembram que somos instrumentos, nas mãos de um Criador eterno, chamados a realizar obras que refletem seu amor e bondade. À medida que compreendemos como Deus se comunica conosco, entendemos que essas inspirações não são pensamentos simples. São convites, convocações divinas, para participar da sua obra, guiados por uma sabedoria que transcende nosso entendimento. Deus está sempre falando. E nossa mente é o lugar onde Ele planta seus sonhos mais preciosos. Sinal 19. Através da consciência. Você já sentiu uma voz interior, uma espécie de sussurro que te alerta justo antes de tomar uma decisão? Essa voz silenciosa, mas poderosa, é a consciência. E frequentemente, é um dos meios que Deus usa para nos guiar. É um sinal, uma luz invisível que nos chama a viver alinhados com os princípios de Deus, mesmo quando ninguém está nos vendo. Em Romanos 2:14-15, a palavra diz: quando os gentios, que não têm a lei, fazem por natureza o que ela exige, eles são lei para si mesmos, mostrando que a lei está escrita em seu coração. Isso nos revela que mesmo aqueles que não conhecem profundamente a lei de Deus, podem ser guiados por uma consciência interior que reflete sua justiça divina. Por que Deus usa nossa consciência? Porque Ele está sempre conosco, sempre disponível, no cotidiano e no extraordinário. Através dela, Deus nos adverte, nos chama a corrigir o rumo, nos impulsiona a fazer o bem. Não é uma voz que condena, é uma voz que redireciona, que leva ao arrependimento e ao abraço do Pai. Mas viver segundo esse sinal requer manter a consciência sensível a Deus. E isso começa com uma vida de oração, com uma busca constante em Sua palavra. Porque quanto mais nos aproximamos de Deus, mais afinada fica nossa consciência com a dele. Um exemplo claro encontramos novamente na vida de Davi. Depois de pecar com Batseba e tentar esconder sua transgressão, sua consciência o perturbou profundamente. Quando foi confrontado pelo profeta Natã, não fugiu, não se justificou, reconheceu seu pecado
e se arrependeu diante de Deus. Essa resposta nos mostra como a consciência, iluminada pelo Espírito Santo, pode nos levar à confissão, ao arrependimento e à restauração em nossa vida diária. Nossa consciência também nos guia em decisões aparentemente pequenas, mas profundamente significativas. Devolver algo que não nos pertence, corrigir uma palavra dita num momento de ira, ou buscar reconciliação com alguém que magoamos. Essas ações, embora difíceis, refletem como Deus fala, através da nossa consciência. Mesmo quando outras vozes tentam nos desviar, Ele nos molda, com paciência e amor. Ouvir essa voz é um ato de humildade. É confiar que Deus sempre sabe o que é melhor para nós. 20 Fortalecendo nossa mente para vencer a tentação. Todos enfrentamos momentos de tentação. Situações que nos empurram a considerar escolhas que, no fundo, sabemos que não são certas. Nesses momentos, pode parecer difícil resistir. Mas Deus, em sua fidelidade, nunca nos deixa sozinhos. Ele nos fala, através de pensamentos de resistência, coragem, fortalecendo nossa mente, para vencer o pecado e permanecer firmes em sua vontade. Em 1 Coríntios 10:13, a Bíblia nos assegura: Não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará ser tentados além do que podeis resistir. Essa promessa nos lembra que Deus não só nos ajuda a reconhecer a tentação, mas também nos provê os recursos mentais e espirituais necessários para superá-la. Por que Deus age assim? Porque conhece nossas fraquezas, mas também vê nosso potencial. Em sua força, ao nos dar pensamentos de resistência, nos equipa para vencer as batalhas espirituais e viver de um modo que o glorifique. Nunca permitirá tentações maiores do que podemos suportar com sua ajuda. Sempre nos dará uma saída, uma chance para escolher o caminho certo. Para praticar essa fortaleza mental, o primeiro passo é reconhecer que a tentação não é sinal de fracasso, mas parte natural do caminho cristão. Quando surgirem pensamentos ou situações tentadoras, ore imediatamente. Peça a Deus que renove sua mente e fortaleça você. Use a palavra como arma. Medite em versículos que reafirmem a fidelidade de Deus e sua capacidade de livrar você do mal. Pense em Jesus, no deserto, enfrentando a tentação, depois de 40 dias de jejum. Ele não desistiu, porque confiou completamente no Pai, e usou as Escrituras para responder a cada ataque do inimigo. Essa história nos ensina que resistir à tentação é possível quando dependemos de Deus e deixamos sua palavra guiar nossos pensamentos e nossas ações. No dia a dia, esses pensamentos de resistência podem surgir como lembretes de quem somos em Cristo. Por exemplo, ao enfrentar uma situação que pode levá-lo ao erro, você pode sentir um pensamento claro que diga: "Isso não é para você", ou "Escolha o caminho certo". Essas mensagens não são meras coincidências. São o Espírito Santo agindo em sua mente, ajudando você a permanecer firme. Superar a tentação é como fortalecer um músculo espiritual. Quanto mais resistimos, com a ajuda de Deus, mais fortes nos tornamos. Cada vitória nos lembra que não estamos sozinhos nessa batalha, e que Deus sempre nos dá a força necessária para seguir em frente. À medida que reconhecemos os sinais de Deus em nossa vida, fica claro que, mesmo nos momentos difíceis, Ele os usa para nos moldar e nos aproximar do seu coração. A tentação pode parecer um obstáculo, mas com a fortaleza mental que Deus nos concede, ela se torna uma oportunidade. Uma oportunidade para crescer e para glorificar seu nome. À medida que continuamos explorando os sinais de Deus, compreendemos algo essencial. Sua orientação, mesmo em meio à dor, é sempre para o nosso bem. Mesmo quando o caminho parece escuro, sua voz se torna um farol. Um farol que ilumina nossos passos, garantindo que, ao seguir sua direção, estamos no caminho certo.
Deus nunca para de falar. E suas indicações são uma prova constante de seu cuidado e seu amor por nós. Sinal 2. Através de uma perspectiva mais ampla dos problemas. Todos enfrentamos desafios que, à primeira vista, parecem impossíveis de superar. Momentos em que nos perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? No entanto, é justamente nesses momentos que Deus nos convida a ver as dificuldades de outra maneira. Uma visão mais elevada, mais ampla, mostrando que mesmo no meio dos problemas, Ele está agindo para o nosso bem. Em Romanos 8:28, a palavra de Deus nos assegura: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse versículo nos lembra que, mesmo sem entender o que acontece, Deus tem um plano. Ele nos oferece sabedoria e visão. Ajuda-nos a ver os problemas não como barreiras, mas como degraus. Degraus para o crescimento e para a revelação de seu propósito. Porque Deus nos dá essa visão ampliada. Porque nossos olhos humanos são limitados. Focam na dor imediata, no desconforto. Mas Deus vê além. Ele entende que cada dificuldade pode ser uma ferramenta. Uma oportunidade para nos moldar, fortalecer e nos aproximar dele. Essa visão mais alta começa com uma palavra: confiança. Quando enfrentamos algo difícil, devemos recorrer a Deus em oração e pedir que nos mostre o que não conseguimos ver. Deus nem sempre elimina o problema, mas transforma nossa compreensão. Vamos considerar a história de José no Egito. Traído por seus irmãos, vendido como escravo e injustamente preso. Poderia ter se rendido ao amargor, mas não o fez. Ele confiou, e no final, pôde dizer: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Gênesis 52:20. Esse testemunho nos ensina algo poderoso. Deus pode usar até os momentos mais sombrios para fazer brilhar sua glória. Essa visão divina se revela quando deixamos de perguntar por quê e começamos a perguntar para quê. Essa pequena mudança muda tudo. Permite-nos ver que cada desafio tem um propósito. E esse propósito pode ser nosso crescimento espiritual ou o bem-estar dos outros. Deus nos convida a ver os problemas como peças de um quebra-cabeça maior, cuja imagem completa só Ele conhece. Mesmo que não entendamos tudo, podemos confiar que Ele está agindo. Sinal 3. Através das respostas na oração. Você já orou com o coração em chamas, buscando orientação ou conforto, e sentiu uma resposta tão clara, que sabia que vinha de Deus? Esse é um dos sinais mais lindos do seu amor. Saber que Ele nos ouve e responde, trazendo clareza e compreensão aos nossos corações. Em Jeremias 33, Deus nos faz uma promessa eterna. Clama a mim, e eu te responderei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. Essa declaração não é só um convite, é uma garantia. Garantia de que nossas orações não se perdem no vento. Deus não só ouve, Ele responde. Por quê? Porque deseja um relacionamento conosco. A oração não é uma lista de pedidos. É uma conversa, uma comunhão profunda entre a alma e seu Criador. E suas respostas podem assumir muitas formas: paz, pensamentos claros, palavras da Bíblia, ou até mesmo acontecimentos cotidianos. Mas receber respostas exige paciência e sensibilidade. Às vezes, Deus diz sim. Às vezes, diz não. E, em outras vezes, simplesmente diz: espere. E esse silêncio também é uma resposta. Um convite à confiança. Lembremos de Ana, mãe de Samuel. Ela orou com a alma dilacerada. Anos de espera, silêncio. E, finalmente, a resposta chegou. Ela não só recebeu um filho, mas sua vida foi usada por Deus para impactar toda uma nação.
No nosso dia a dia, as respostas de Deus podem se manifestar como momentos inesperados de clareza, ou soluções para problemas que pareciam impossíveis. Você pode estar buscando orientação e, depois de orar, sentir uma convicção profunda sobre o que deve fazer. Ou pode estar atravessando uma dor e, de repente, uma paz inexplicável te envolve. Uma paz que só Deus pode dar. Deus é fiel e nunca deixa de responder quando clamamos. Suas respostas são como luzes em nosso caminho. Dissipam as sombras da dúvida e nos conduzem com segurança. Sinal 4. Através do amor transbordante. Há momentos em que, sem que ninguém diga uma palavra sequer, sentimos uma certeza inexplicável. Um sussurro da alma. Uma chama quente, que nos diz: você é amado. Esse sentimento não é acaso. É Deus comunicando-se conosco, lembrando que estamos em seus braços e que Ele nunca nos soltará. Esse amor transbordante, esse amor incondicional, é uma das formas mais claras de como Ele toca nossas mentes e nossos corações. É um sinal, uma prova viva de Sua presença e de seu cuidado eterno. A Bíblia afirma em Romanos 5:5. E a esperança não nos desaponta, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Esse trecho revela algo maravilhoso. O amor de Deus não é apenas um conhecimento intelectual, mas uma experiência profunda, como uma voz calma que nos cerca e transforma. Deus expressa esse amor para nos lembrar quem somos em Cristo. Filhos e filhas preciosos, criados para um propósito eterno. Ele fala através desse sentimento de amor para dissipar nossas dúvidas, curar feridas emocionais e nos dar forças para enfrentar os desafios da vida. Esse amor nos envolve como um abraço divino, consolando-nos. Pense na parábola do filho pródigo. Depois de desperdiçar tudo e se sentir indigno, foi recebido nos braços abertos do Pai. Essa parábola é uma representação poderosa do amor transbordante de Deus. Ele nos ama, não porque somos perfeitos, mas porque somos seus. Um amor incondicional, restaurador, capaz de nos lembrar nosso verdadeiro valor. No nosso dia a dia, esse amor pode se manifestar de formas sutis, mas transformadoras. Talvez você esteja passando por um momento de solidão ou dúvida, e uma lembrança repentina de algo bom que Deus fez em sua vida te traga consolo e esperança. Ou talvez, ao contemplar um pôr do sol, ou ouvir uma melodia que toca sua alma, sinta uma profunda gratidão e a certeza de que Deus está ao seu lado. Esse amor é uma fonte inesgotável de esperança que nunca nos desaponta. Nos lembra que, mesmo em meio aos desafios, Deus está conosco, falando ao nosso coração e nos sustentando com sua graça. Ao reconhecer esses sinais, entendemos que seu amor transbordante é o maior de todos os presentes. Ele nos fala através desse amor para nos lembrar que nunca estamos sozinhos, que somos profundamente amados, e que sua presença sempre nos guia e fortalece. Esse amor é o próprio reflexo do caráter de Deus, um convite para nos aproximarmos cada vez mais dele. Sinal 25. Através da convicção do Espírito Santo. Você já se pegou refletindo sobre uma atitude ou decisão, sentindo no fundo do seu coração que algo precisa ser corrigido ou ajustado? Essa é a obra do Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele age em nós não para nos condenar, mas para nos redirecionar ao caminho de Deus, oferecendo-nos a oportunidade de arrependimento e renovação. Em João 16, Jesus explica o papel do Espírito Santo. E, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse trecho destaca a missão do Espírito em nossas vidas: corrigir-nos com amor, esclarecer o que é certo e preparar-nos para viver alinhados com a vontade de Deus. Deus usa a convicção do Espírito Santo porque nos ama profundamente e deseja que vivamos em liberdade espiritual. Quando estamos fora da sua vontade, Ele nos adverte com firmeza,
mas também com compaixão, para que reconheçamos nossos erros e busquemos perdão. A correção não é castigo, mas um convite à graça e ao crescimento espiritual. Para aplicar esse ensinamento, é fundamental estar atento à voz do Espírito. Isso começa com uma disposição humilde para ouvir e obedecer. Se você sente que algo em sua vida não está em sintonia, ore por clareza e sabedoria. Busque também orientação na palavra de Deus para corrigir o que precisa ser mudado. A história de Pedro, depois de negar Jesus, é um poderoso exemplo dessa convicção. Ao perceber seu erro, Pedro chorou amargamente, mas não ficou preso na culpa. Arrependeu-se e foi restaurado por Jesus, tornando-se um dos maiores líderes da Igreja. Assim como Pedro, todos temos a oportunidade de ouvir a voz do Espírito e permitir que ela transforme nossas vidas. No nosso dia a dia, o Espírito Santo pode nos falar por meio de um incômodo no coração, uma sensação de que algo não está certo. Talvez seja um comportamento, uma palavra ou até uma atitude interna que precisa ser ajustada. Ouvir e responder a essa convicção é um ato de fé e missão que traz paz e reconciliação com Deus. Ao refletir sobre como Deus nos fala, compreendemos que a convicção do Espírito Santo é um dos sinais mais preciosos do seu amor. Ele corrige nossos caminhos, não para nos envergonhar, mas para restaurar-nos e nos aproximar mais dele. E agora, com o coração aberto e sensível à voz de Deus, é hora de nos voltarmos a Ele em oração. Este é o momento de entregar nossas falhas, agradecer por sua orientação amorosa e buscar força para viver conforme sua vontade. Oremos juntos, e permitamos que o Espírito Santo continue moldando nosso ser, guiando-nos em verdade e graça. Ao refletir sobre os sinais de Deus e sua presença constante em nossas vidas, somos levados a um momento de entrega e reconexão. O que está pesando em seu coração hoje? Que sonhos, medos ou preocupações você precisa confiar nas mãos de Deus? Ele nos chama para descansar nele, mesmo nos dias mais difíceis, e promete estar conosco a cada passo do caminho. Sua palavra nos consola com a promessa de Jesus em Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse convite amoroso nos lembra que não precisamos carregar nossos fardos sozinhos. Deus está sempre pronto para nos ouvir, fortalecer e guiar com sua paz e graça. Juntos somos uma corrente de fé, confiando que Deus está ouvindo e agindo em nossas vidas. Ao longo desta mensagem, refletimos sobre as muitas formas pelas quais Deus nos fala. Cada sinal que exploramos é um testemunho de seu amor e cuidado. Um lembrete de que Ele está presente em cada detalhe de nossas vidas, guiando-nos e corrigindo-nos. Nossos corações se enchem de esperança. Agora, reflita. De que forma Deus tem falado com você? Há algo que você pode entregar a Ele hoje, para viver mais alinhado com seu propósito? Que esta mensagem seja um convite para aprofundar seu relacionamento com o Pai e buscar ouvi-lo com mais atenção e sensibilidade. Obrigado por nos acompanhar neste tempo de reflexão. Lembre-se que Deus nos fala de muitas maneiras, mostrando seu amor e cuidado em cada detalhe da nossa vida. E agora você está ouvindo sua voz. Se essa mensagem tocou seu coração, convido você a deixar um comentário e compartilhar seus pedidos especiais. Antes de nos despedirmos, quero encorajá-lo a refletir. Como você pode aplicar esses ensinamentos no seu dia a dia? Que área da sua vida você pode entregar hoje a Deus, para viver mais alinhado com seu propósito? Lembre-se, não estamos sozinhos. Sua paz, que excede todo entendimento, nos acompanha sempre. Se gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas mensagens. Compartilhe este vídeo com alguém que precise de esperança e ânimo. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe grandemente e te encha de seu amor e paz. Até breve.